pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Guerra dos Streamings. O negócio da HBO Max com a Warner continua dando muito o que falar. Eu ia até fazer esse vídeo ontem, mas eu decidi juntar um pouquinho mais de informações e trazer uma edição um pouquinho melhorada pra vocês, porque esse assunto realmente tá dando muito o que falar. Então hoje vamos falar um pouquinho a respeito das palavras do Christopher Nolan a respeito do negócio da HBO Max, assim como outros diretores também. Então, vamos lá! E galera, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal Guerra dos Streaming, se inscrevam. Eu tô tentando chegar a 30 mil inscritos, então se vocês puderem me dar essa ajudinha, a gente consegue bater juntos essa meta. E pessoal, antes de mais nada, o Natal tá chegando, muitas pessoas aí estão atrás de presentes, muitas pessoas estão saindo da rua pra comprar presentes, mas você não precisa sair. A Amazon tá com muita coisa legal, o Amazon Fire Stick TV, inclusive voltou a promoção, tá saindo na faixa de R$250, o Roku voltou a promoção pra essa época de Natal, eu comprei também um Kindle pra minha mãe, ela adorou, então vou colocar o meu link aqui abaixo. Se vocês comprarem alguma coisa utilizando o meu link, vocês não gastam um centavo a mais por isso, e vocês ajudam bastante o canal Guerra dos Streamings. Então qual é o negócio? Caso vocês não saibam, caso vocês estejam aí sem entrar na internet nessa última semana, a Warner anunciou que ela vai lançar os 17 filmes de 2021 através do HBO Max. Então eles vão lançar no HBO Max e no cinema simultaneamente. Então muitas pessoas ficaram pé da vida. Eu já falei a respeito da AMC, eu falei em um vídeo a respeito dos comentários da AMC, que eles praticamente declararam guerra à Warner, e tem muitas outras entidades que também estão muito putas da vida com a Warner. E agora a gente tá vendo o Christopher Nolan, que pra quem não sabe, é um grande diretor que trabalhou a carreira dele inteira com a Warner. Muitas pessoas já estão aproveitando a situação pra xingar o Christopher Nolan como forma de defender a Warner, principalmente muita gente que gosta bastante do Snyder, tá aproveitando essa situação pra tentar menosprezar a obra do Christopher Nolan, mas não dá pra negar que ele fez uma das melhores trilogias de todos os tempos, com Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E só pra vocês terem uma ideia, somente 2 filmes do diretor, quando ele ainda era um diretor meio indie, somente os filmes Following e Memento não são produzidos pela Warner, e depois disso a gente viu já produzidos pela Warner o filme Insônia, Batman Begins, O Grande Truque, O Cavaleiro das Trevas, A Origem, O Cavaleiro das Trevas Ressurge, Interestelar, Dunkirk e Tenet. Todos esses filmes produzidos em parceria com a Warner. Então, ele sabe muito bem como a Warner funciona, ele sabe muito bem o que está acontecendo nos bastidores, e ele decidiu fazer alguns comentários bem brutais ali, falando a respeito da Warner. Foi mais ou menos como naqueles desenhos animados, quando você vê um personagem vem e dá aquele soco que tira até o coração. Eu imagino o Toby Emmerich, a Ann Sarnoff, toda a diretoria da Warner, vendo essa entrevista que eles pediram pro Christopher Nolan participar, porque o Christopher Nolan tá fazendo a campanha de marketing agora para venda de Blu-rays do Tenet. Então com certeza alguém da Warner pediu pra ele, falou, ó, faz essas entrevistas aqui pra tentar de certa forma ajudar a vender os Blu-rays. Então ele vai lá e ele dá uma pedrada dessa na Warner, e a gente já tá vendo o efeito disso. Muitos outros diretores, muitas outras personalidades também estão aproveitando essa situação pra falar mal da Warner, mesmo que de forma indireta, como vocês vão ver no decorrer do vídeo. E ele deu algumas entrevistas diferentes, então eu peguei trechos de algumas entrevistas diferentes, onde ele falou a respeito do assunto. Quando perguntaram pra ele, o que você acha desse negócio que a Warner fez, qual é a sua sensação, ele respondeu o seguinte, ele respondeu tipo assim, quer dizer, é uma sensação de descrença, especialmente da forma com que eles fizeram isso. Existe tanta controvérsia em volta do anúncio, porque eles não avisaram ninguém. E quando saiu nos noticiários que tanto a Gal Gadot quanto a Patty Jenkins tinham topado esse acordo, muitas pessoas ainda não sabiam que elas estavam recebendo bastante dinheiro por isso, que a Warner estava considerando que o filme teria feito ali $1 bilhão nas bilheterias, e que eles iam pagar proporcionalmente. Então as duas receberam o dinheiro como se o filme tivesse batido $1 bilhão. Eu não sei se elas já receberam, se elas iam receber depois, mas parece que a Warner somente falou com a Patty Jenkins e com a Gal Gadot, porque obviamente é do interesse da Warner que exista um filme Mulher Maravilha 3, então eles têm que deixar as duas satisfeitas, e talvez outros filmes aí que vão ser lançados no decorrer do ano, eles não tenham esse mesmo interesse. E aí que o Christopher Nolan deu a pedrada de verdade, ele continuou dizendo: alguns dos maiores cineastas e estrelas de cinema de nossa indústria foram pra cama na noite anterior pensando que estavam trabalhando para o melhor estúdio de cinema, e acordaram para descobrir que estão trabalhando para o pior serviço de streaming.
Então, obviamente, esse comentário virou uma bola de neve, todo mundo tá compartilhando que o Christopher Nolan literalmente disse, ninguém tá mudando as palavras dele, ninguém tá tirando nada de contexto, ele literalmente falou que o HBO Max é o pior serviço de streaming. Eu discordo plenamente, mas ele tá falando no sentido dele, ele tá falando depois dessa atitude, né, que a Warner teve, na cabeça dele, o HBO Max é o pior serviço de streaming. E como eu disse, ele conhece a Warner muito bem, né, muito a fundo no decorrer dos últimos 18 anos e ele continuou falando: a Warner tinha uma excelente máquina para conseguir cineastas para trabalharem em todos os lugares e eles estão desmontando tudo isso enquanto a gente conversa. Eles nem conseguem entender o que estão perdendo. A decisão deles não faz o menor sentido econômico e até o investidor de Wall Street mais casual sabe qual é a diferença entre quebra de paradigma e disfunção e desorganização. Então ele tá dizendo que a Warner não tá sendo inovadora, eles não estão quebrando os paradigmas do cinema com esse lançamento, eles estão desorganizados e eles não estão sabendo como agir. E outra frase que eu acabei de citar que é muito importante também é que o Christopher Nolan disse que eles nem sabem o que eles estão perdendo, o que tá mostrando que ele tá criticando diretamente a diretoria da Warner, porque a diretoria da Warner é nova, a Warner tá sempre renovando a diretoria, então ele tá de certa forma dando uma cutucada que eles não sabem o que eles estão fazendo e que eles nem sabem o que eles estão perdendo com essa atitude. E depois ele falou: não é assim que você trata os cineastas estrelas e pessoas que deram muito por esses projetos. Eles mereciam ser consultados a respeito do que aconteceria com o trabalho deles. Essa situação toda é uma bagunça completa. E como eu disse, muitas pessoas aproveitaram para criticar o Christopher Nolan, muitas pessoas falaram: pô, mas você não pode falar nada a respeito desse assunto, porque você insistiu para Warner lançar o Tenet, você correu os riscos aí da pandemia para que seu filme fosse lançado, então você foi egoísta também querendo lançar o seu filme. Mas eu discordo desse posicionamento porque ele tá do mesmo lado, não é que ele mudou de opinião, ele já queria que os filmes fossem lançados no cinema, e agora ele tá defendendo que os filmes de 2021 deveriam também ser lançados nos cinemas, assim como o Tenet foi. Então quem tá falando que ele é um hipócrita por causa disso, eu acho que as pessoas estão tentando distorcer a situação para defender o lado da Warner. Mas é só vocês imaginarem se fosse o Zack Snyder, porque eu tô vendo que muitas pessoas estão defendendo o Zack Snyder, querendo atacar o Christopher Nolan, mas é só vocês imaginarem, se o filme Liga da Justiça, Snyder Cut, não fosse originalmente para ser lançado no HBO Max e sim nos cinemas, eu tenho certeza que muitos de vocês também estariam argumentando que o filme deveria sim ser lançado nos cinemas. E a Warner poderia inclusive fazer isso para os fãs, eles poderiam inverter a situação da mesma forma que os filmes que iriam para os cinemas vão para o HBO Max, talvez eles pudessem inverter e os filmes que são do HBO Max poderiam talvez ir para o cinema também, como é o caso de Liga da Justiça. Mas eu sei que o orçamento para um filme que vai para os cinemas costuma ser mais caro, até por causa da qualidade da imagem e tudo mais, só que seria um comprometimento legal da Warner falar: olha, a gente vai tirar um pouquinho desse lado, só que a gente vai adicionar também outras coisas desse outro lado. Mas o Christopher Nolan acabou sendo um pouquinho esperançoso no final, falando o seguinte, ele falou: a longo prazo, eu acho que todos os estúdios sabem que a experiência cinematográfica vai se recuperar e vai ser uma parte importante do ecossistema. O que temos agora é muitos usando a pandemia como uma desculpa para vantagem de curto prazo. E isso é uma pena. Não é a forma que fazemos negócio e nem a coisa mais saudável para a indústria, mas quando as pessoas retornarem e as vacinas saírem e a saúde da população não estiver em risco, eu acredito muito no futuro da indústria. As pessoas adoram ir ao cinema e elas vão poder ir de novo. Então foi isso que o Christopher Nolan falou, eu li umas 3, 4 entrevistas diferentes dele, juntei bastante coisa que ele falou, tem muito mais coisas aí que ele falou a respeito desse assunto, então se vocês quiserem, basta dar uma procurada nas entrevistas que ele deu aí nos últimos dias, e saíram inclusive vários comentários que muitos insiders, né, muitas pessoas de dentro da indústria fizeram a respeito, principalmente falando a respeito da diretoria da Warner, muitas pessoas falando que o Toby Emmerich não tá no controle da situação, que ele tá ligando pra todo mundo, né, o Toby Emmerich é uma das pessoas que tá há um pouquinho mais de tempo ali dentro da Warner, ele tá ligando pros diretores, tá ligando pros produtores, tá tentando fazer a paz ali entre as partes, só que muitas pessoas estão falando que ele não tem o controle da situação e que não é ele que dá as ordens. E eu achei interessante a gente ver qual era a opinião da Patty Jenkins antes do acordo ser feito a respeito da Mulher Maravilha. Qual era a posição dela quando ela ainda não sabia que ela ia ganhar uma bolada ali nessa negociação, que ela não ia ganhar ali cerca de 10 milhões, né, que as pessoas estão calculando. Ela falou o seguinte: isso pode ser o tipo de coisa que aconteceu com a indústria da música, onde você pode destruir a indústria toda transformando em algo que não é lucrativo.
Eu não acho que ninguém quer viver em um mundo onde a única opção para assistir um filme com seus filhos é na sala de casa e sem ter um lugar para ir em um encontro. Se nós fizermos isso, lançar Mulher Maravilha, né, direto no HBO, isso não será um processo reversível. Nós podemos perder a experiência cinematográfica para sempre. Eu realmente espero que sejamos um dos primeiros a retornar e trazer essa experiência de volta para a vida das pessoas. Então, como vocês podem ver, ela teve um posicionamento muito forte contra o lançamento no HBO Max, e eu não tô culpando a Patty Jenkins, ela aceitou esse acordo, mas ela continua falando nas redes sociais ainda que se as pessoas tiverem a possibilidade de assistir nos cinemas, que as pessoas devem assistir. E o caso mais grave de todos desses diretores que estão reclamando talvez seja do Jon Chu e do Lin-Manuel Miranda, porque os dois estão fazendo o filme In the Heights, que é um grande musical, que é um filme que eles estavam querendo lançar no verão norte-americano para fazer o filme bombar. E inclusive eles chegaram a negociar, antes de fazer o filme com a Warner, eles chegaram a negociar com a Netflix e eles aceitaram bem menos dinheiro, pelo menos é o que as pessoas estão falando, que eles aceitaram bem menos dinheiro pra fazer o filme com a Warner, justamente porque eles queriam que o filme fosse lançado no cinema. E o Lin-Manuel Miranda, pra quem não sabe, fez Hamilton, né, que foi um dos maiores sucessos do ano de 2020 no Disney Plus. E você pode estar pensando, pô, mas ele já lançou no Disney Plus, mas são coisas completamente diferentes. O Hamilton é uma peça de teatro filmada, não é um filme, né? Não é um longa-metragem que eles fizeram com esse intuito de ser lançado nos cinemas. Eles simplesmente filmaram a peça Hamilton e jogaram no Disney Plus por 70 milhões de dólares. Então agora, o filme que seria lançado em junho de 2021, que os dois produtores, né, as duas pessoas envolvidas não queriam que o filme fosse para Netflix, porque eles queriam que o filme fosse lançado nos cinemas, agora eles receberam menos dinheiro para fazer esse filme e de qualquer forma o filme vai ser lançado em um serviço de streaming, e um serviço de streaming com muito menos alcance do que a Netflix. Com certeza para eles, se pudesse escolher entre o HBO Max e a Netflix, eles teriam escolhido a Netflix desde o começo. E outro diretor também que fez comentários negativos nos bastidores, ainda não falou nada público, foi o próprio James Gunn, que fez o filme Esquadrão Suicida, que também vai ser lançado em 2021. Ele parece que também não gostou nem um pouco dessa atitude da Warner de forma tão precipitada assim. E a Warner parece estar correndo o risco de sofrer processo da Legendary Pictures, como eu já tinha citado anteriormente, do DGA, que é o Directors Guild Awards, dos diretores, né, que fazem parte desses 17 filmes. Parece que o sindicato dos diretores está querendo processar a Warner. Parece que muitos atores que fazem parte de outros filmes estão pensando, pô, vocês pagaram 10 milhões de dólares para Gal Gadot porque o filme não vai ser lançado nos cinemas, que vocês estão considerando que o filme vai fazer 1 bilhão de dólares, e eu, que tô no filme tal, e o Oscar Isaac, que tá no filme Duna, e o Timothée Chalamet, que também tá no filme Duna, e todos esses outros grandes atores que fazem parte desses grandes filmes. Cadê a participação deles? Quanto que a Warner vai considerar que o filme vai fazer? Se eles consideraram 1 bilhão pra Mulher Maravilha? Então vocês entendem quantos problemas essa situação vai levantando, tanto com produtores de filmes, quanto com diretores, quanto com atores, quanto até com as salas de cinema e as produtoras que ajudaram a fazer os filmes. Foi revelado, inclusive, que a Legendary Pictures pagou 75% do orçamento multimilionário do filme Duna, que custou aí 150 a 200 milhões de dólares, então eles pagaram 75% e a Warner tomou a decisão sem consultar ninguém, e vocês veem que esse é um dos maiores problemas, pelo menos na cabeça do Christopher Nolan, que eles não consultaram ninguém para fazer esse acordo, né, que foi um acordo na verdade com eles mesmos, porque eles não checaram com mais ninguém se era legal eles fazerem algo desse tipo. Quantos filmes, né, qual a bilheteria que esses filmes arrecadariam, quantos inscritos o HBO Max tem que adicionar para fazer esse número valer a pena, quais são os motivos dessa decisão. Então, conforme forem saindo mais notícias a respeito desse assunto, eu faço um vídeo completo aqui abordando tudo o que aconteceu, todas as partes em movimento e quantos inscritos o HBO Max vai ter que adicionar considerando o orçamento de todos esses filmes, quantos inscritos eles vão ter que adicionar aí nos próximos meses para que esse negócio vale a pena para a Warner. Então, galera, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que vocês acham dessa situação? Vocês concordam com o Christopher Nolan ou não? Eu particularmente fico meio dividido. Eu entendo o lado do Christopher Nolan, mas eu acho que também traz muitos benefícios para o espectador, considerando que a gente está passando por uma pandemia. Eu acho que a Warner foi sim, ela deu um passo maior que a perna, porque eles não precisavam ter anunciado que até Matrix 4 em dezembro de 2021 seria lançado simultaneamente no HBO Max. Talvez eles deveriam ter falado, ó, eu tô lançando Mulher Maravilha 1984 e a gente vai lançar outros filmes também no futuro. Ele não precisava ter falado que todos os filmes de 2021 seriam lançados dessa forma. Então, eu concordo com Christopher Nolan em partes, eu concordo com a Warner em partes, e eu acho que os dois lados podem se beneficiar,
mas com certeza quem tá criticando a Warner tá correto, porque a empresa deveria ter falado com todas as partes antes de tomar uma decisão dessas proporções. Então, o que você acha? Diga aqui nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu! E nos vemos em breve.